O Flamengo é muito desfalcado, Cebolinha saiu no intervalo com problemas no quadril, não se sabe em relação à disponibilidade dele para os próximos jogos, mas nesse momento do campeonato em que o Flamengo não tem os seus melhores jogadores, já são 3 partidas e 7 pontos. O Léo Ortiz também sai com... Léo Ortiz substituído no final, entrou o Everton Araújo, né? Ele sai também caminhando, meio cabisbaixo, não dá para saber direito o que aconteceu. Mas o Flamengo ganhou 2 jogos e empatou 1 nessas 3 rodadas em que seus melhores jogadores estão defendendo as seleções na Copa América. E a forma como o time em campo comemorou o gol do Davi Luiz e o jogo acabou imediatamente depois, junto com a torcida, indica que esse pode ter sido um daqueles jogos que a ajudam a aglutinar um trabalho, que é justamente na hora em que o Flamengo enfrenta as maiores dificuldades, em que jogadores têm sido utilizados de maneira improvisada, o Flamengo de novo com um gol no final, assim como aconteceu. Um gol de cabeça. E de novo um gol de cabeça. Os times do Tite são muito bons nesse quesito do futebol que produz muitos gols, há muito tempo é assim. E a festa no Maracanã é própria de uma partida que classifica o Flamengo para alguma coisa, o jogo de volta de um mata-mata, olha só, não é muito comum a gente ver esse tipo de coisa, ainda mais cedo no Campeonato Brasileiro de pontos corridos. E foi um jogo de leitura tática muito interessante dos dois técnicos, porque quando o Bahia era melhor que o Flamengo, lá pelos 15, 20 do segundo tempo, na reta final da superioridade do Bahia, o Tite faz 2 trocas. Ele coloca o Gabriel e coloca o Alan. Então ele coloca um atacante e um volante. E ele tira o Araújo, o Luiz Araújo e o Lohan. Ou seja, ele tira um atacante e um meia para colocar um atacante e um volante. O que dá a impressão que é uma alteração defensiva. Sim. Mas não é, porque o Alan entrou como um segundo volante para caçar, porque o Flamengo estava com dificuldade de recuperar a bola. Os meias do Bahia, que são ótimos, e são muitos, o Caio, é o Jean Lucas, é o Everton Ribeiro, é o Cauli, que é um tremendo jogador. Para mim, o melhor dos 4 no campeonato é o Cauli, joga demais. O Flamengo não conseguia roubar essa bola, o Bahia circulava essa bola. O Gerson, de segundo volante, não ia conseguir ficar mordendo. Então o Tite coloca o Alan para caçar. E a partir daí o Flamengo começa a se impor no campo de ataque, roubando bola, tendo posse e agredindo o Bahia. E aí o Rogério percebe mais pra frente que aquele jogo que era do Bahia com a bola, rodando bola, distribuindo, construindo, aquele jogo não existia mais. O que o Rogério faz? Coloca 2 homens de velocidade, porque o jogo tinha mudado. Coloca o Biel, coloca o Ademir para tentar contra-atacar. E uma das provas que o Bahia, no primeiro tempo em especial, deu as cartas do Maracanã, foi a movimentação na comissão técnica do Flamengo ali pelos 10, 15 minutos em que o Flamengo não achava o Bahia em campo. O Everton Ribeiro comandava o jogo do Bahia na transição de defesa para o ataque e era um tal de Tite conversando com o Kleber sentado, Tite levantando, Matheus em pé na frente do banco conversando com os jogadores para tentar acertar. O Flamengo começa a dominar o jogo depois das substituições. Faz o gol com o Gerson numa linda jogada. A jogada do gol do Flamengo, o primeiro gol, é muito bonita. Mas no momento em que, se você perguntasse para quem estava assistindo o jogo, vai sair um gol de quem vai ser? Vai ser do Bahia, porque o Bahia era o time mais perigoso. A bola chegava... Aliás, os 2 gols do primeiro tempo foram muito bonitos, né? As 2 construções, né? A do Flamengo com o Lohan Pedro terminando no Gerson e o gol do Bahia com o Canu, o zagueiro Canu dando um passe, quebra a linha, acha o Jean Lucas que fez uma partida muito boa, acha o Everaldo e ele bate. Então, assim... Teve uma falha ali também do Ayrton Lucas, o Everaldo é mais forte, né? Mais forte, aí no corpo ele levou. Assim, ali. o Rogério demora para falar... Mas o Rogério é um cara que a gente sabe como ele fica incomodado, irritado, transtornado com as derrotas. Mas eu imagino que ele vai reforçar para o grupo dele e na coletiva que para a identidade do projeto esportivo do Bahia, se comportar como conseguiu se comportar durante boa parte, um pouco mais da metade do jogo dentro do Maracanã, foi bastante interessante. Ô, André Kfouri, eu não vou te dizer, não vou falar surpreende as soluções do Tite, mas o Flamengo joga melhor do que você estava pensando com todos os desfalques da Copa América? Sem dúvida. É que os resultados, eles são soberanos e a gente fala em 3 rodadas diante dessas dificuldades, 7 pontos. Você vai dizer o quê? Né? Então, parte daí. Se o Flamengo tivesse feito 3 exibições e perdido 2 jogos e empatado 1, a gente já está aqui falando, olha,
Olha como está sofrido para o Flamengo, como sente falta dos jogadores que estão na Copa América. Ah, mas fez bons jogos. E aí o mundo ia estar caindo porque... E poderia, né? Poderia ter perdido para o Atlético Paranaense e empatado hoje. É o que estava acontecendo até os acréscimos. Né? Exato. Aí nós estaríamos falando de uma vitória, uma derrota e um empate. 4 pontos em vez de 7 em 3 rodadas. Já é uma queda dramática. E seria por isso. Seria porque... há uma dificuldade em acertar uma equipe do ponto de vista competitivo sem esses jogadores, mesmo que a comissão técnica do Flamengo e todo mundo soubesse quem seria convocado e tal. Eu sempre falo, a coisa poderia ser pior. O Pedro fez uma assistência para o Gerson hoje e se ele tivesse agora nos Estados Unidos servindo a seleção brasileira, ninguém ia poder dizer que ele foi convocado injustamente. Até me surpreende o Pedro não estar na seleção, mas felizmente para a torcida do Flamengo e para o Tite, ele está no Rio, trabalhando, jogando e ajudando muito e mantendo o seu bom nível. Sendo um dos poucos jogadores que tem sido regulares e muito acima do plano do time coletivamente em 2024. Mas agora o Flamengo vai se encontrando. E essa comemoração de hoje, ela é a comemoração de um gol, mais um no finalzinho, e isso mexe muito, né? Se mexe com o torcedor, imagine com o jogador que está no campo, num jogo difícil como o de hoje. Mas é a comemoração também de um time que se sente em dificuldades e que se orgulha de, até agora, estar conseguindo superar essas dificuldades. Então, eu acho que é uma vitória, assim, por conhecer o Tite, a gente até imagina o que ele vai dizer na entrevista coletiva. Ele vai demonstrar um orgulho tremendo dos jogadores do Flamengo, esses que estão aí no Rio de Janeiro trabalhando. Ele vai falar da bola parada que rendeu pontos, rendeu 1 ponto na rodada passada e 3 pontos hoje. E ele vai falar dessa comunhão com o torcedor, a forma como o time celebrou a vitória em campo. A gente está vendo de novo as imagens. Eu vou ficar muito surpreso se ele não mencionar essas 3 coisas. O orgulho dos jogadores, a forma como o Flamengo superou as dificuldades e a comunhão com o torcedor. Que sem ela, nada seria possível. Vamos lá, tomara que ele não me desminta aqui, eu tenho que dar a explicação. Mas tudo isso é verdade, se ele mesmo disser, tudo isso é a pura verdade. Essa comemoração não é normal e assim, não há nenhum motivo para a gente aqui exagerar em nada. Mas essas coisas formam times, essas coisas fazem o trabalho colar. Quando os jogadores respondem desse jeito, é porque as coisas estão acontecendo. Pois é, 7 vitórias, um empate, os 8 jogos do Flamengo. Vamos colocar uma tela para a gente mostrar também a força dos últimos jogos do Flamengo. O Flamengo sem o De La Cruz, sem Arrascaeta, sem Vinha, sem Pulgar, sem o Fabrício Bruno, Igor Jesus, Varela, todo mundo fora. Olha, 8 jogos, 7 vitórias e um empate. O aproveitamento é de 91,7%, com 21 gols marcados e 4 gols sofridos apenas. Isso é a cara do Tite. Esse 4 gols sofridos. Aí a gente lembra do campeonato estadual, né? A última derrota foi para o Palestino contra o Flamengo. Logo depois desse jogo que veio a partida contra o Corinthians. Corinthians e Bolívar. E aí Semana dramática. Dramática assim, para o Corinthians. Aí o Corinthians começa. Aí ele vai Corinthians. Depois, aí o Flamengo começa, aí vai Corinthians, aí vai Palestino, aí depois tem um jogo na Copa do Brasil. Da volta contra o Amazonas. E aí começa, e a gente sempre ficava perguntando assim, agora foi? Agora vai? Agora que chegou o Flamengo? E administrando a situação Gabriel, camisa também, da camisa, ainda teve essa crise. Chegou, a gente agora vê esse Flamengo amadurecido com o técnico Tite? A impressão que dá é que o trabalho agora está estabelecido, mas também não adianta a gente dizer que sim, porque daqui a 4 jogos que o Flamengo perde 2, 3 seguidas, a gente vai dizer que não. Né? Então a gente fica aqui prevendo o futuro. Mas, lembrei do Sampaoli, da última entrevista do Sampaoli. Ele não pode perder, né? Tá isso. Então as coisas são assim, né? O Tite tem menos de 1 ano no Flamengo, né? O Tite pegou em outubro, né? Então foram 2 meses, mais 6 são 8 meses de Flamengo. 8 para 9 meses de Flamengo. Nesses 8 para 9 meses, ele já foi excelente, já foi muito bom, já foi uma porcaria, tinha que demitir, agora é excelente de novo. Então, dá a impressão de ser um trabalho agora estabelecido. O trabalho vai reunindo características mais próprias do Tite, especialmente no Campeonato Brasileiro, que é o campeonato onde eu imagino que a gente vai ver essa identidade do treinador mais presente, mais visível. O Flamengo é, para mim, o favorito para ganhar um Campeonato Brasileiro, mas não acho que seja agora que a gente vai enxergar um descolamento. O campeonato ainda tem muita margem para andar equilibrado.
Mas a gente vê, quando a gente pega, assim, a gente compara, coloca na equação o nível de futebol apresentado, os resultados apresentados, a maneira que se construiu o jogo e o nível dos adversários, a gente vê agora um extrato mais equilibrado do que a gente imaginava que fosse o Flamengo do Tite. É o que está mais se aproximando, porque antes o time estava bem, mas era no estadual, então é sempre um parâmetro desequilibrado. E a hora que começou a melhorar o nível dos adversários, o time caiu bruscamente. Agora as coisas estão voltando a se equilibrar naquele patamar que a gente imaginava quando o Flamengo trouxe a melhor comissão técnica do Brasil, digo, entre brasileiros, né? E o Flamengo está usufruindo do bom trabalho do Tite e o Tite desfrutando do ótimo elenco que o Flamengo tem.